queria trazer, antes da gente falar aí do futuro, eu queria falar dessa derrota do Rodolfo Landim. E a gente tem aí um áudio que acabou vazando do jornalista Vene Casagrande, em que o presidente ele fala ali, pede para as pessoas votarem, faz até um apelo. A gente tem o áudio aí? E aí, pessoal, quem está falando aqui é o Rodolfo Landim. Olha, a gente está aqui no meio da eleição, a gente sabe que vai ser uma eleição bem apertada e a gente vai precisar do voto de cada um de vocês. Se puderem, pelo amor de Deus, venham aqui por nos ajudar, porque vai ser muito importante. Grande abraço a todos. E aí, pessoal... PVC, a gente estava ouvindo esse áudio desde cedo, né? Ele fez o apelo, mas não adiantou muito. Aliás, foi uma derrota, inclusive, expressiva, né, PVC? Eu quero que a Luísa me ajude a fazer esse raciocínio, que às vezes eu estou um pouco crítico com a postura que foi tomada pela... Eu crítico não, na verdade os eleitores se mostraram críticos também, porque o Rodrigo Dunche teve 35% dos votos. E o BAP teve 52% dos votos. Então, mesmo sendo o segundo mais votado, a distância é muito grande. 2/3 dos eleitores não aprovaram a gestão Landim, ou não aprovaram o candidato que ele escolheu para a sucessão. Vale a lembrança de que tanto o BAP quanto o Maurício Gomes de Matos, os dois candidatos, o vencedor e o outro vencido, os dois fizeram parte da primeira gestão Landim e saíram durante a gestão. Mas o que eu acho que aconteceu muito foi a percepção de que o Landim está pedindo, pelo amor de Deus, venham votar, e para um mandato que teve uma Libertadores em cada... 2 mandatos, uma Libertadores em cada um, dois títulos brasileiros, uma Copa do Brasil, 2 Copas do Brasil. É impressionante que tenha uma crítica tão severa, e o clube social está bem. Todo mundo vai no clube social, diz que o clube social está muito bonito. E você tem só 2/3 dos eleitores que não querem votar no Landim. No Landim, não. No Rodrigo Dunche. E aqui eu acho que faz parte do cardápio. Não é a única razão, mas uma das razões é que o Landim deu todos os sinais de querer se perpetuar no cargo ao criar a primeira eleição para CEO do planeta Terra, né? É tipo a Rússia. O Vladimir Putin é presidente um mandato, se reelege por uma vez, como dá direito à Constituição. No 3º mandato ele não pode se reeleger, ele elege o Medvedev e vira primeiro-ministro. O Medvedev cumpre um mandato, volta o Putin como presidente e o Medvedev vira primeiro-ministro. O que o Landim propôs, sem dizer isso com todas as letras, foi isso. Foi o regime russo no Flamengo. E os eleitores do Flamengo disseram não. Não, isso não. O Flamengo tem um mérito gigantesco, que é ser um clube absolutamente democrático. Agora, pelo amor de Deus, venham aqui votar. Claro que a intenção do Landim era eleger o Rodrigo Dunche, mas tem um número que me causou um espanto gigantesco, Luísas e Hernando. A soma dos votos que elegeram os 5 presidentes das 5 maiores torcidas do Brasil, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco, não enchem o estádio Antônio Ascioli, que é o menor da Série A. O Antônio Ascioli tem 12.500 lugares. A soma dos 1.731 votos no BAP, 2.295 na Leila, 2.211 no Augusto Melo, 3.372 no Pedrinho e 194 no Conselho Deliberativo no Júlio Casares, reeleito ano passado, totalizam 9.803 votos. E o menor estádio da Série A tem 12.500 lugares. Cara, é inacreditável essa democracia brasileira dos clubes. É inacreditável. 5 presidentes das 5 maiores nações brasileiras de torcedores não dão 10.000 votos. Isso aí chama muita atenção, né? E a gente fala sobre a democratização dos clubes, mas são poucos os que votam, né? E muitas vezes no São Paulo, por exemplo, né? Só os conselheiros votam, é ainda mais fechado, né, Hernan? Então isso aí é algo que a gente tem que olhar, porque não representa o todo da torcida, de fato. Não, e assim, não só o PVC traz um número que é preocupante,
como são esses conselheiros que muitas vezes atrapalham o trabalho do dia a dia dentro de campo do futebol. E esses conselheiros muitas vezes não são do futebol, são simplesmente torcedores apaixonados que numa derrota descarregam ódio via WhatsApp para os dirigentes e muitas vezes conseguem convencer o dirigente que é hora de tirar um treinador, que é hora de rescindir o contrato com o jogador, que é hora de barrar jogador. Então, ou que é hora de contratar um jogador, mesmo você não tendo possibilidade financeira para contratar tal jogador, porque o teu rival do lado contratou um jogador de grande porte. Então, assim, além dessa questão desse pequeno grupo decidir a vida política dos clubes, esses presidentes eleitos, eles muitas vezes, na maioria, acabam sendo reféns desses caras durante o governo deles. Então, assim, é muito restrito e isso precisa acabar. Ô Lu, eu queria trazer aqui um pouco desses bastidores, te perguntar, na verdade, como é que essa derrota do Landim pegou, né? Porque é uma gestão vitoriosa, né? Tem 2 Libertadores, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil, mas ele já vinha sendo questionado, né? Será que foi na escolha do nome? Porque o Dunche, ele é um nome que traz uma rejeição, teve toda a forma como ele conduziu a tragédia do Ninho do Urubu ali, em que ele era o vice-presidente jurídico. Então, talvez essa escolha do Landim não tenha sido a mais, não vou nem dizer adequada, mas a mais favorável do ponto de vista de ganhar a eleição. Como que essa derrota acabou pegando ali nos bastidores e também a vitória do BAP, como que isso tem sido visto ali dentro do Flamengo? Foi bem significativa a derrota, principalmente pela distância, né? Quando o Landim manda esse áudio dizendo que vai ser apertado, o clima durante o dia todo foi todo mundo tentando prever o que ia acontecer. Só que eram mais ou menos 4 pesquisas ali que estavam sendo feitas. Tinha uma de cada candidato e uma mais neutra, digamos assim, né? Todo mundo estava tentando ali entender qual era o cenário, boca de urna, tinha muita gente de camisa, muita gente de adesivo, mas o número de pessoas que não quiseram declarar esse voto era muito alto. Mas 900 pessoas, mais ou menos. Então, esse número, essas 900 pessoas iam decidir o rumo da eleição. Elas podiam mudar a eleição. Mas o BAP a todo momento esteve à frente. A chapa do Dunche até chegou a ficar um pouco confiante, digamos assim, com a sensação de que tinha virado. Em algum momento a gente ouvia isso. Viramos, não sei o quê. Mas o resto, né, as outras pesquisas nunca deram esse cenário, só de fato a pesquisa do Rodrigo Duns. E aí o Landim, quando chegava, né, a Gávea, você entra na Gávea, desce uma escada e aí você entra num corredorzão antes de chegar no ginásio que estava acontecendo a votação, no ginásio Hélio Maurício, onde acontecem os jogos de basquete. E aí nesse corredor tinha as banquinhas de cada chapa, né, com camisas, com bandeiras, adesivos e tudo mais. E aí logo você dava de cara com o Rodolfo Landim, já com a camisa da chapa, falando com todo mundo, conversando com muitos eleitores, tentando virar votos, né? Ele até conseguiu, teve um voto que ele falou: "Ah, esse voto aqui vale 2, porque ele ia votar no BAP". E aí conversando com indecisos também, enfim, falando com todo mundo. E depois a pessoa virava para entrar no ginásio e aí dava de cara com o Rodrigo Dunche, com o BAP e depois com o Maurício Gomes de Matos, que estavam também falando com cada um. Mas a primeira figura que você via era do Landim, que estava nesse trabalho de convencimento de eleitores e falando. Alguém chegou para ele e falou: "Ah, tem um indeciso ali". Ele falou: "Peraí que eu vou ali". Interrompi a conversa para conversar com os indecisos. Então ele estava fazendo muito parte desse trabalho de tentar virar o voto ali até o último segundo. O Dunche era o nome com maior rejeição. As pesquisas, por mais que elas fossem muito diferentes, né, muito discrepantes entre os candidatos, o BAP ganhava de muito em uma, o Dunche ganhava de muito em outra, mas a rejeição do Dunche era sempre a maior entre eles. Então foi um nome que gerou muitos questionamentos ali dentro. O BAP esperou até o final esse apoio do Landim, até esse ano, esse apoio do Landim, não conseguiu, não deu certo. Eles vão para a viagem para a final da Champions League e naquele momento o Landim ainda não tinha anunciado. Vai o BAP, vai o Dunche, e o BAP pede novamente esse apoio e não teve. O Landim foi até o final com o Dunche e gerou muitas críticas. Então, de fato, esse nome gerou muita resistência. É um nome que tem não só pela tragédia do Ninho, mas o pai do Dunche, né, foi um presidente importante, foi o presidente campeão mundial no Flamengo e ficou muito ligado, né, por ter vendido o Zico também. Enfim, todo mundo lembra disso.
E é um nome que muita gente acha que tem uma ligação com a velha política do Flamengo. Então, por isso que ele tem uma grande resistência, mas o Landim foi até o final com o nome dele. O Maurício Gomes de Matos, que é apoiado pelo Bandeira de Melo, estava apoiado pelo Bandeira de Melo, teve uma votação muito pouca, né? Muito baixa, mas já era esperado também, ele era a terceira força ali. E, na verdade, também tirou votos importantes nesse contexto. Mas, de fato, foi uma derrota muito significativa, muito expressiva para a gestão, foi varrida das urnas e já tinha sido muito criticada no domingo, na despedida do Gabigol, quando a arquibancada falou e agora os sócios também falaram. Nem sempre a arquibancada e os sócios estão com a mesma opinião, né? Eles concordam, mas dessa vez eles concordaram. É verdade, já foi um grande termômetro ali. Lu, obrigada, viu? Sempre trazendo tudo muito esmiuçado aqui pra gente. Beijão pra você, até a próxima aqui no De Primeira.